Olá, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Queremos transmitir nosso fraterno abraço àqueles que nos assistem pelas multiplataformas da TV Manaim e também àqueles que participam pelo chat do YouTube. No episódio de hoje, veremos como é o relacionamento da mulher virtuosa com seus filhos. De que forma os filhos se posicionam diante desta mulher virtuosa? E sempre comigo estão as queridas Andréia e Eveline. Paz do Senhor, Andréia, paz do Senhor, Eveline. Paz do Senhor, Cris, paz do Senhor, Eveline. Paz do Senhor a todos que nos acompanham, né, nessa mesa aqui de muito aprendizado, né, com a palavra do Senhor. E hoje nós vamos prosseguir aqui aprendendo aquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecermos a sua palavra, né? Sim. Paz do Senhor, Cris, a paz do Senhor, Andréia. Nós já temos falado aqui em alguns programas sobre a mulher virtuosa, sua relação com o esposo, com a vida espiritual, e hoje nós vamos ver a relação dela com os filhos. Então, se você tem filhos ou se pretende ter filhos, são ainda casadas, mas não têm filhos, esse programa é muito importante que você acompanhe junto conosco, porque nós vamos entender o papel da mulher virtuosa junto aos filhos pela palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. E é importante também para aquelas que são solteiras, tá? Para entender a mãe, né? Então, e pensar, né, como são as relações dentro de casa, né? Às vezes as mulheres solteiras, esse programa também é muito importante para você. Exatamente. E sobre os filhos, a palavra do Senhor, ela nos diz assim em Salmos 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Aqui nós vamos falar de Provérbios, mas aqui no Salmo 127:3 fala o que os filhos representam para os pais, né? São herança dada ou confiada por Deus, como um presente valioso que deve ser cuidado com instrução, educação, valor, proteção e em obediência. E o capítulo 31 de Provérbios, quando refere-se à mulher virtuosa nessa questão dos filhos, no versículo 28 diz: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Aqui o texto bíblico ele tá falando sobre esse reconhecimento e a gratidão dos filhos por essa mãe, né? Por essa mãe, aqui no caso a mulher virtuosa. E Eveline, nós sabemos que existem muitos ensinos sobre educação de filhos, né? Da pedagogia, da psicologia, mas a palavra do Senhor mais uma vez nos ensinando, assim como o relacionamento com o esposo, agora aqui com os filhos, como ser bem-sucedida, né, na vida espiritual, em todos os sentidos, na criação dos filhos. Aqui em Provérbios, quando fala que levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, vai nos mostrar o quê? É uma mãe que tem uma boa relação com os filhos. Foi construído aqui um relacionamento saudável, um relacionamento de respeito, de reconhecimento, de temor. Então, quando nós falamos de relação, de educação de filhos, nós sabemos que os nossos filhos são presentes do Senhor. E como servos de Deus, nós temos um compromisso diante de Deus em educar os nossos filhos, em instruir os nossos filhos para serem cidadãos do céu. Então, além da formação do caráter, além da instrução para que eles possam viver nessa terra aqui uma vida edificada, tranquila, cresçam vivenciando as suas experiências de forma positiva, vivenciando a sua vida profissional, os seus estudos. Além disso, nós temos um papel importante na formação espiritual desses filhos. E aí, hoje em dia, nós vemos tantos ensinos na internet, nas redes sociais. Quando nós abrirmos ali, vocês vão ver muitas pessoas falando sobre educação de filhos, criação de filhos, às vezes coisas tão divergentes, tão diferentes. E às vezes as pessoas se perguntam assim, e o que eu vou seguir? Qual é o método que eu vou seguir? Na internet tem tanta coisa, né? Tem disciplina positiva, tem criação de filho de um jeito, de outro. A psicologia traz várias questões.
Muito dessas questões são aplicáveis à educação dos nossos filhos, são importantes porque fazem parte do desenvolvimento, mas às vezes as pessoas ficam perdidas. O que eu vou seguir? Quem eu vou escolher? Que linha que eu vou seguir para educar o meu filho? E aí a melhor linha para educar filhos é a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, é a verdade. A mesma metodologia lá que Joquebede usou com Moisés, que os pais de Daniel usaram, que lá a família de Sansão é a mesma que nós vamos utilizar hoje. É criar os nossos filhos para Deus, criar os nossos filhos no temor do Senhor. E aí faz parte de uma boa educação, de um bom relacionamento, de um bom vínculo entre mãe e filho, a afetividade, as demonstrações de carinho, a escuta ativa. Muitas vezes nós nem escutamos o que a criança tem para dizer, né? Ela chega da escola relatando um problema, uma coisa, a mãe está ali atarefada, ouve, tá bom, meu filho, ou já começa a falar, dá um sermão, mas deixa eles falarem, deixa eles trazerem as preocupações, os medos, os receios, os problemas que eles tiveram, que aí nós conseguimos ter a dimensão também do que está acontecendo na vida deles, o que está girando em torno da vida deles. Quem são as pessoas, quais são os assuntos que estão em torno deles. Então, essa afetividade é importante, essa escuta é importante, o diálogo é importante, um momento de conversa com os filhos, ter um diálogo aberto com os filhos para conversar assuntos acerca da vida espiritual, mas assuntos também da vida cotidiana, que precisam orientações práticas para a vida, para os estudos, para como se portar de maneira decente, como dar um testemunho, como tratar as pessoas mais velhas, como respeitar um professor, como respeitar os pastores, os professores da igreja que estão ali lidando diretamente. Então, todo esse diálogo, toda essa afetividade, toda essa construção é importante. E principalmente a firmeza. Nós não podemos esquecer disso. Os nossos filhos, ainda crianças, adolescentes e até o início da juventude, eles não ainda estão preparados para ter o controle pleno da vida deles. O cérebro, isso é comprovado pela neurociência, cientificamente. O cérebro ele só está completamente maduro em torno dos 25 anos. Então, até aí, eles precisam de direcionamento, de alguém por perto para ajudar, para auxiliar. Tudo bem que chega lá pela idade da faculdade, das escolhas profissionais, já estão mais independentes, mas ainda precisam desse auxílio dos pais. Então, essa firmeza que deve ser construído desde pequenininho. E às vezes nós ouvimos assim, mães que têm crianças, mas eu vou corrigir, só tem 1 ano, só tem 2 anos, só tem 3 anos. Mas já está na idade de colocar os limites, de impor ali os limites para que eles possam entender que há aquilo que pode fazer e que não pode. E aí eu me lembro da irmã Sara. A irmã Sara, quando eu tive filho, ela me disse bem assim, uma vez ela me chamou e falou assim, a primeira coisa que você vai ensinar para o seu filho é uma coisa muito simples, é sim e não. Eu falei, como assim, irmã Sara? Você vai ensinar para ele que sim é sim e não é não. Se você der um não, esse não vai ser mudado. Pela vontade dele, pela birra dele, ele vai tentar te conquistar, fazer biquinho. E se foi sim, é sim. Então, a primeira coisa que nós ensinamos aos nossos filhos é que nós somos firmes, é que a nossa palavra não muda. É sim, sim, não, não, como diz a palavra de Deus. Isso é tão interessante, parece uma coisa simples, né? Ensinar o que é sim, ensinar o que é não, mas é uma coisa primordial. Porque muitas vezes a criança quer nos vencer pelo cansaço. Tá? E assim, quando você tem 2 filhos, você consegue perceber no temperamento de um e de outro, que às vezes tem um que é mais dócil, que recebe mais facilmente as ordens, mas já tem outro que não. Eu fico testando os limites todos os dias e como é importante você manter o sim e manter o não. Né? Porque às vezes você fala um sim, mas por uma questão de comodidade, ai, minha filha, eu disse sim, mas hoje eu estou cansada. Aí ela começa a pensar, poxa, mas se disse sim e agora não é sim? Ou então você estabelece um limite e fala não, a partir daqui não pode mais. Mas aí a criança, o adolescente vai insistindo, que às vezes vence a mãe pelo cansaço. Então assim, parece uma coisa simples, mas não é simples. De fato, o sim tem que ser sim e o não tem que ser não. E Eveline falou ali de Joquebede e Moisés, né? Como essa primeira infância é tão importante, porque quando Moisés decidiu que ele não queria a riqueza e a glória do Egito, mas que ele preferia
a glória eterna, uma cidade celestial que ele esperava, ele fez isso com base em quê? Com base em toda a ciência que ele aprendeu no Egito? Não. Foi com aquilo que sua mãe teve a oportunidade de lhe ensinar na primeira infância. Então, ele guardou aquele ensino. Então, como é importante que as mães tenham esse entendimento, né? E nós lemos aqui que, na verdade, foi dito aqui que os filhos, eles louvam a sua mãe, né? Mas, às vezes, a criança não vai fazer isso, tá, gente? É o que a gente vai comentar agora, né? Porque é um processo, né, André? É um processo. E a mulher, ela precisa de saber lidar com esses sentimentos, com as expectativas que se criam em relação aos filhos, nessa cobrança excessiva, né? Então, é justamente sobre isso, que é o processo, né? É o processo. Por quê? Porque no mundo que nós vivemos hoje, as mulheres estão muito ocupadas. Nós vivemos dias trabalhosos, como a palavra nos diz. Então, com a sociedade atual, a mulher está no mercado de trabalho e ela está organizando muitas coisas. A gente vive num mundo de informação ou desinformação, mas é uma correria tão grande que, às vezes, a mulher, porque ela passa muito tempo fora de casa, a mãe está trabalhando, auxiliando o seu esposo ali no sustento da casa. Então, quando ela chega dentro de casa, ela não quer ter o desgaste de dizer não ao filho, de impor limites ali. E, na verdade, a gente não pode se cansar, né? Se a casa, enquanto construção, é um lugar de descanso, a família é um lugar de muito trabalho, especialmente com relação aos filhos. Nós estamos formando cidadãos, e não cidadãos bons apenas para esse mundo, mas cidadãos do céu. E como nós estamos nessa função importantíssima que o Senhor nos deu, nós não podemos nos cansar. Então, muitas vezes você lê o versículo aqui e fala assim, mas os filhos a louvam. Meu filho criança só reclama, às vezes diz que não gosta de mim, ou o filho adolescente só reclama de mim, ainda não aprendeu. Ele vai chegar a um tempo de maturidade, né? A Eveline falou aqui que essa maturidade, ela se completa com 25 anos, né? Mas ele vai chegar ao tempo da maturidade para entender como foram valiosas as orientações, as restrições, os limites que foram impostos às vezes na infância, na adolescência, no início da juventude. Como isso é tão relevante. E a mãe tem que se vestir dessa cobertura espiritual, de oração, de busca ao Senhor, para que nesses momentos você não se sinta triste, não se sinta desgastada, sobrecarregada, porque você não conseguiu um sorriso do seu filho, porque você não conseguiu um abraço. Por quê? Porque naquele momento era o momento de dizer não. Naquele momento era o momento de colocar os limites no Senhor. A gente tem que pedir sabedoria ao Senhor para impor os limites. Não é pela força, né? Mas a verdade é que quando nós vemos na palavra, a palavra diz que agradou ao Pai moer o seu Filho Jesus. Então, quando nós vemos isso, que isso agradou a Deus, o Pai, para quê? Para que se cumprisse o projeto eterno de Deus. Então, para que se cumpra o projeto eterno de Deus na vida dos nossos filhos, às vezes eles vão sofrer. Mas é melhor que eles sofram no amparo da casa, no amparo da direção da palavra do Senhor, do Espírito Santo, do que nós darmos uma educação completamente permissiva, com medo de dizer um não e não receber de volta, às vezes, o carinho da criança, o reconhecimento. E, às vezes, na sociedade, ele não vai ter esse acolhimento, ele não vai ter a compreensão, porque os filhos nós amamos incondicionalmente, mas a sociedade não é assim. Então, as consequências são bem mais graves, né? E a correção, né, a firmeza da mãe, a correção, ela produz um fruto excelente. Ela vai produzir frutos na vida dos nossos filhos, mais do que a permissividade. A permissividade vai trazer ali uma alegria momentânea,
porque tudo que ele quer, ele tem. Então é aquela alegria momentânea. Mas a correção, a firmeza, o não, vai produzir frutos para a vida. Vai produzir um ensino, a construção de um caráter sólido, a construção de um temor a Deus, que eles vão levar para a vida eterna, para a salvação, para a vida. E aí, como a Andréia falou, esse reconhecimento não vai vir na infância, na adolescência. Mães de criança, mães de adolescentes, não esperem que os filhos olhem e falem: que bom que mamãe falou não, que eu queria sair com os meus amigos depois do culto. Que bom que eu queria tomar aquele sorvete antes do almoço e a mamãe falou não. Não vai acontecer. Esse reconhecimento virá quando eles estiverem com a família deles formada. Aí, quando tiver um nível de maturidade, de olhar para trás e falar assim: valeu a pena cada não que a minha mãe falou para mim. Valeu a pena cada instrução. Valeu a pena quando ela chegou e me aconselhou e falou assim: essa amizade não é para você, está te prejudicando. Essa conversação está corrompendo o seu bom costume. Então, como mães, nós temos essa nossa responsabilidade de criar essa relação com os nossos filhos, de amor, de afetividade, de segurança, mas também de firmeza, de dizer a verdade, de instruir segundo a palavra de Deus. E eu achei tão interessante que a Andréia falou assim: hoje em dia é tudo muito corrido, as mulheres não têm tempo, e isso é verdade. E muitas vezes nós mulheres usamos isso como desculpa também, né? Ah, eu queria ensinar a palavra, mas eu não tenho tempo. Ah, eu queria sentar mais com meus filhos, mas eu não tenho tempo. Ah, eu queria, mas eu trabalho muito. Mas lá em Salmo 128, que fala do homem que teme ao Senhor, vai falar assim, que é bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. A sua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, o seu momento de jantar, o seu momento de almoço, é um momento de você estar à roda da mesa com os filhos. Às vezes, realmente, o dia é muito corrido. Cada um vai para a sua função, sua atribuição, é o trabalho, é a escola de esporte, é a aula de música, é a aula de língua estrangeira, a mãe trabalhando, cuidando da casa. Mas então, faça desse momento da refeição um momento proveitoso de falar dos seus filhos, dos feitos do Senhor, de conversar e saber como eles estão no colégio, quem são as amizades, de contar uma experiência que você viveu com Deus naquele dia, ou de um momento de que você precisou orar, clamar e o Senhor te socorreu. Então é a roda da mesa. E muitas vezes nós vemos assim, cada um está no seu quarto, pega o seu lanche, pega o seu prato, um vai para o sofá, um vai para o quarto, ou estão à roda da mesa, cada um no seu celular. Estão à roda da mesa, mas cada um no seu mundinho particular. E o Senhor está nos ensinando o quê? Que a roda da mesa há frutos para colher, há espaço para aprender, há espaço para criarmos os nossos filhos, para falarmos da palavra de Deus. Então, que aproveitemos como mulheres esse espaço, esse tempo para usarmos para a educação, a instrução dos nossos filhos. E a gente também pode lembrar que o que a palavra nos ensina? O filho tem muitas atividades, né? Como o Eveline falou aqui, mas a palavra nos ensina a andando. Nós vamos falar da palavra do Senhor para isso. Assentando, levantando. Então, às vezes, você está no ônibus com o filho, levando ele para algum lugar. É a oportunidade que você tem de falar, né? Às vezes, você está dentro do carro, dirigindo o carro, e o filho está atrás. É a oportunidade que você tem, a hora que foi levar na escola, a hora que foi buscar, como foi o seu dia, o que aconteceu com você hoje, e ouvir. Como as pessoas precisam hoje em dia de alguém que as ouça, que nós sejamos, enquanto mães, esse ouvido para os nossos filhos todos os dias. E ainda falando da correção, o mundo hoje, ele separou o amor da correção, né? Então, como quem ama não corrige, e é exatamente o contrário. O Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. Então, se o Senhor, uma demonstração de amor do nosso Deus, é nos corrigir, para quê? Para que nós permaneçamos no caminho rumo à eternidade, quanto mais nós com relação aos nossos filhos, né? Nós não podemos estar criando cidadãos formados, pós-graduados, mestrados, doutorados, poliglotas para esse mundo. Nós estamos criando cidadãos para a eternidade. Então, como é importante a roda da mesa e aproveitar, né? Cada momento que nós temos para transmitir a eles essa herança do Senhor. Achei tão importante isso, Andréia, porque às vezes como pais nós nos preocupamos muito com isso. Ele precisa fazer uma língua estrangeira, ele precisa fazer esporte, ele precisa de uma formação, precisa estudar, precisa um curso de programação.
E isso é importante, é válido também. Mas nós temos que investir muito mais na formação espiritual dos nossos filhos. Porque às vezes nós ocupamos a agenda deles toda com tantas atividades e não sobra tempo para ir ao culto. Não sobra tempo para nós sentarmos e conversarmos sobre a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta os nossos filhos conquistarem o mundo, ganharem medalhas em Olimpíadas de Matemática, se destacarem no colégio, se destacarem nos estudos, se destacarem no esporte, mas se eles não tiverem a salvação, se não tiverem o entendimento de vida eterna? O que nós, pais, queremos e o nosso compromisso com Deus é a vida eterna, é a salvação dos nossos filhos. E aí quando você falou, está no carro, indo para a escola, eu me lembrei da experiência de uma irmã que me contou uma vez que ela estava no seu carro, ela estava com uma criança de em torno de 5 anos. Estava sozinha, estava voltando da escola, pegou um trânsito muito intenso, um trânsito muito lento, e ele queria ouvir louvores, ela colocou ali os louvores e começou a conversar com ele da palavra de Deus. Depois ele falou, eu quero ouvir um louvor que ele gostava muito. Ela aumentou o som e eles vieram cantando, fazendo um culto dentro do carro. E de repente a criança começou a chorar. Ela começou a falar, aleluia, glória a Deus, e começou a chorar. E ela falou, o que está acontecendo? Ele começou a glorificar, ele dizia, Deus é bom, mamãe, eu amo ao Senhor, Deus é muito bom. E ela começou a se quebrantar também, foi uma visitação do Espírito Santo. Quando ela abriu a palavra, veio aquele texto que fala, e vos batizareis com o Espírito Santo e com fogo. Aquela criança ainda não tem consciência, mas o Espírito Santo desceu sobre ela. Em que momento? Eles estavam voltando de uma atividade escolar, dentro do carro, só os dois, no momento ali de louvor, de comunhão com Deus, aquela criança foi marcada pelo Espírito Santo. Então, assim, nós não precisamos de momentos especiais, eu vou parar toda a minha vida agora para ter esse momento. São nos momentos do dia a dia, que se estivermos em comunhão com Deus, Deus vai nos dar a oportunidade de anunciar a palavra, de ensinar, e Ele vem com o seu Espírito Santo para consolidar o ensino no coração dos nossos filhos. Glória a Deus. Tem um outro aspecto aqui que também favorece esse comportamento dos filhos, né, de louvarem a mãe, de ter esse sentimento de gratidão, é quando a mãe consegue compreender a individualidade do filho, no sentido assim, que a André até já comentou um pouco, que ele é único no seu temperamento, na sua forma de ser. O próprio Senhor, Ele nos trata de uma maneira individual, né? Então essa questão da comparação, que é algo que hoje é tão complexo, né? Que a gente vive na nossa atualidade, né? A comparação das redes sociais, a comparação, a competição, a gente já falou isso aqui, mas essa importância, né? De formar filhos para que lá no futuro, né, eles venham poder ter esse comportamento com a mãe. Isso, e aqui é interessante o texto que fala assim, levantam-se seus filhos. Então não foi um filho só, né? Então essa mulher virtuosa, ela não tem preferência com relação aos filhos. Ela trata todos igualmente e é óbvio que vai dar atenção de acordo com a individualidade de cada um, né? Então, se tem uma coisa que nós, enquanto mães, não podemos fazer, é estimular a competição entre irmãos. Na verdade, a gente tem que estimular que um cuide do outro o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tenho uma amiga que ensinou os filhos assim, os dois estudam na mesma escola. E ela disse assim, olha, seu irmão pode estar errado, mas você vai lá defendê-lo. Depois, quando chegar em casa, deixa que eu corrijo. E isso, eles eram muito pequenininhos e hoje já são jovens, e esse sentimento ficou guardado no coração deles. Então, um está sempre buscando defender o irmão, trazer o irmão para perto o tempo inteiro. Por quê? Porque a mãe ensinou isso. Família, irmãos, é uma questão de cuidado, é um laço que não se rompe, né? Eu sou de uma família de 4 irmãs, então eu louvo a Deus pela educação que minha mãe sempre nos deu, meu pai já partiu para o Senhor, mas por quê? Porque eles sempre nos ensinaram que como era importante essa relação de irmãos. Então, nenhuma de nós 4 moramos hoje em dia na mesma cidade e às vezes a gente nem tem essa coisa de se falar todo dia, todo tempo, cada um com suas rotinas, seus filhos para cuidar,
Mas quando nós temos a oportunidade de nos juntar, é como se a gente tivesse encontrado ontem, né? Por quê? Porque é sempre aquele ambiente que foi criado pela mãe dentro de casa. Meu pai sempre fora, trabalhando muito fora, minha mãe criou esse ambiente. Às vezes as pessoas perguntam, mas 4 meninas dentro de casa brigavam muito? Eu não me lembro da gente brigando. E olha que dividíamos todas o mesmo quarto. Todas dentro do mesmo quarto. Então, é esse ambiente que a mãe tem que procurar criar, um ambiente de harmonia dentro de casa. Não estimular a competição entre os filhos, eles são diferentes. Cada um tem uma virtude diferente que o Senhor colocou. Por quê? Porque Deus tem um projeto individual para cada um dos nossos filhos desde o nosso ventre. Desde o nosso ventre, o Senhor os escolheu. E às vezes tem uma mãe aí que está pensando, olha, mas o meu filho hoje está longe dos caminhos do Senhor. Vive uma vida que eu não ensinei. Vamos orar. Você vai orar ao Senhor. Uma mãe de Sansão, como pai de Sansão, o Senhor vai criar uma oportunidade de alcançar o seu filho. No momento do Senhor, e ele ainda vai ter o privilégio de entender todo o ensino que você passou para ele. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Quando nós vemos o texto da mulher virtuosa, a relação com os filhos era uma relação de reconhecimento. Se os filhos louvam a mãe, o que está envolvido nesse processo, dessa relação? Gratidão, amor, confiança, reconhecimento. E a palavra do Senhor aqui em Efésios fala, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, quando traz aqui a palavra ira, não quer dizer que é sem correção, sem admoestação. Pelo contrário, ensinai na admoestação e as doutrinas do Senhor. E a palavra fala que os filhos precisam ser obedientes aos pais. Nós temos que ensinar isso aos filhos, a obedecer. Se os filhos vão obedecer, é porque eles têm um padrão, é uma regra. Se não tem regra, não tem limite, não tem padrão para seguir. Mas se nós tivermos um padrão, se nós temos uma regra, nós temos um limite, eles precisam obedecer, porque isso é o fundamento do povo de Deus. Deus, logo que tirou o seu povo ali do Egito, logo ele fez o quê? As leis. Porque o povo precisava de limite, de regras, de imposições para obediência. E assim somos nós, é a nossa relação com Deus e é a relação dos nossos filhos conosco. Então, quando a palavra fala para não provocarmos a ira, não quer dizer que não vai haver correção, que eles vão ficar chateados mesmo quando forem corrigidos. Mas a ira aqui eu entendo até uma revolta. E o que deixa o filho revoltado? É quando passa os anos, ele olha para trás e fala assim, a minha mãe poderia ter me dito não naquela situação. A minha mãe poderia ter me orientado, porque eu já ouvi isso de filhos que atingem uma maturidade e dizem, o meu pai poderia ter me orientado melhor nos meus estudos. O meu pai poderia ter me ensinado melhor sobre isso e eu não teria feito certas escolhas que eu fiz na vida e estou colhendo as consequências. Aí vai gerar a ira, a revolta dos filhos, porque não tiveram a correção necessária, não tiveram o aconselhamento necessário, não tiveram a imposição dos limites que precisavam ter para não se envolver numa situação em que houvesse uma consequência tão drástica, tão séria. Então, como servos do Senhor, como pais, como mulheres virtuosas principalmente, né? Como mulheres que querem criar os nossos filhos para o Senhor, precisamos disso, ensinar doutrina e admoestar no Senhor, instruir no Senhor. E aqui uma outra característica, né, dos filhos, em relação aos filhos que a palavra fala em Salmo 27:4, fala que eles são como flechas à mão do arqueiro. E os filhos, eles vêm como uma herança, mas eles precisam ser direcionados, né, lançados com propósito. E são duas reflexões aqui que eu queria colocar, que era essa questão, que os filhos, eles vão e os esposos ficam, então esse cuidado que a gente já falou que é muito importante com o marido, e esse cuidado também com a superproteção, a superproteção materna. Na verdade, assim, a gente tem que dar segurança para eles. Segurança igual um equipamento assim de proteção de trabalho, né? A pessoa ali, ela não vai estar protegida de tudo,
mas ela vai ter segurança para desenvolver, às vezes, atividades de alto risco, inclusive. Então, nós temos que ter essa consciência de que os filhos nos foram entregues pelo Senhor e é nosso papel, enquanto mãe, direcioná-los, né? Dirigi-los para onde eles devem seguir, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um deles. Agora, se nós esmorecermos da nossa responsabilidade, eles não vão conseguir alcançar o objetivo, né? Assim, no arco, né? Depende da força, da mira, para a flecha alcançar distância, atingir o alvo. Então, esse é um trabalho de quem vai arremessar. Esse é o nosso trabalho enquanto mães, na oração, na busca, na imposição dos limites no Senhor, né? No nosso testemunho, em trazer um ambiente de equilíbrio, de amor, dentro de casa, para que os nossos filhos tenham segurança para viver o projeto de Deus na vida deles. Quem vai lançar uma flecha, ele sabe a força que vai colocar para onde essa flecha vai chegar. Se ela pode ir muito lá na frente, ela só tem que cair aqui mais perto. E nós, mães, vamos ter esse parâmetro vindo pelo Espírito Santo, né? Eles são crianças. Até onde posso deixá-los ir? Eles são adolescentes? Onde está o limite agora da adolescência? Onde está o limite agora da juventude? Para que eles possam crescer, se desenvolver, porque eles precisam dessa formação de identidade humana, de identidade com a sociedade, dessa formação pessoal, da construção deles do caráter, das escolhas que eles vão fazer, mas também nós sabermos ir ampliando esses limites aos poucos em cada fase, com equilíbrio. Nós não podemos abrir muito esses limites lá na infância e adolescência, mas também não podemos restringir muito esses limites lá na juventude, ou ter uma criança super protegida, um adolescente super protegido, que quando enfrenta o primeiro desafio, a primeira frustração, não sabe lidar com aquela situação. Então, trazer esse amparo emocional, essa segurança emocional e essa segurança no Senhor. Porque quando eles vivenciarem os desafios, eles vão saber que eles têm um melhor amigo, eles têm um Deus que zela por eles, que cuida deles. Então, na infância, começa com um limite pequenininho, é um problema que tem ali na escola com um coleguinha, é um machucadinho que deu uma enfermidade, uma gripe. Nós vamos orar e o Senhor vai te curar, vai te abençoar. Aí ele na adolescência já começam outros desafios, mas você vai apresentando a ele um Deus que é poderoso, um Deus que o auxilia, que é o seu melhor amigo. E assim eles vão caminhando e essa flecha vai chegar até o propósito dela, até onde o Senhor, o alvo que Deus determinou para chegar. Amém, queridas. Chegamos ao final do nosso programa e vocês querem colocar algum encerramento, algo para concluir em relação aos filhos? Eu só quero dar um testemunho aqui com relação às crianças, né? Essa coisa do limite. E às vezes a gente tem que escolher, quando crianças bem pequenas, né? Ela acabou de falar ali dos limites, que às vezes é uma coisa pequena, escolher, porque às vezes pelo temperamento da criança, você não vai provocar a ira a ela de todo dia ficar batendo naquelas teclas de coisas que não são importantes, né? Às vezes a criança ela tem um modo de se externar e tudo, naquilo que é relevante, que são os princípios da palavra de Deus, isso nós não transigimos. Mas às vezes é uma característica da criança, um modo, às vezes, dela se expressar, a gente tem também que dar essa liberdade. E onde a gente vai encontrar esse balizador? Na palavra de Deus, na oração, na busca para que o Espírito Santo nos encha e nós consigamos transmitir essa herança maravilhosa, né? Nós, como mães, queremos viver o que a mulher virtuosa viveu. Isso aí. Viver essa experiência de um dia os nossos filhos nos chamarem bem-aventuradas, felizes, né? De poder olhar para dentro da nossa casa, poder olhar para a formação deles, o que eles se tornaram e falar assim, ó, eu reconheço que eu devo isso à minha mãe. A minha vida espiritual, eu reconheço que devo isso à minha mãe que orou comigo, que me ensinou a palavra. E aí, como mulheres, é só isso que nós queremos, que o Senhor nos ajude. Amém. A sermos mães virtuosas, como a mulher virtuosa nos ensina. Glória a Deus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Mulheres Bíblicas. Na próxima semana, continuaremos a aprender mais com a mulher virtuosa. Compartilhe, curta e comente no chat do YouTube. A todos a paz do Senhor Jesus.